Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os nossos irmãos, amigos e amigas, todos que estão conosco no projeto de leitura da Palavra de Deus, nesse ano de 2025, de Gênesis Apocalipse, amém? Vamos fazer a nossa leitura mais uma vez aqui do livro de Ezequiel, quarto livro dos profetas maiores, lendo hoje capítulo 17, 18 e 19, amados, amém? Vamos fazer a nossa leitura que fala sobre a parábola das duas águias e da videira. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel e dize: assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores, a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a, a pôs junto às grandes águas, com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. Houve mais uma grande águia de grandes asas, e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Dize, assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque. Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes, mas estando plantada prosperará, porventura tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará, desde as auréolas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia, Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço. Eu levarei a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, disse. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro, e eu plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro, e eu plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas,
e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Capítulo 17, a responsabilidade é pessoal. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, como também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel.
e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Capítulo 19, o lamento da leoa, a parábola da videira. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões deitada, criou os seus filhotes no meio de leãozinhos e fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhando na sua cova e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em cárcere com ganchos e o levaram ao rei da Babilônia, fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas, ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas, e tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, e de uma vara de seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte. Cetro para dominar, esta é a lamentação e servirá de lamentação. Glória a Deus, né, irmãos? Fizemos então a nossa leitura desses 3 capítulos, né? 17 mostra aqui que as 2 águias, né? Uma delas era Nabucodonosor, né? Que acabou aí, né? Colocando Zedequias, fazendo um concerto com ele como rei de Israel, deixando ele lá em Jerusalém como rei. E a segunda águia seria o Egito, onde Zedequias acabou, né, pedindo ajuda ao Egito, que não era para fazer isso, né, foi advertido pelo profeta Jeremias, e também isso foi anunciado pelo profeta Ezequiel lá em Babilônia, né? Eles estavam distantes um do outro, mas como era o mesmo Espírito que estava na boca de um e na boca do outro, os dois falaram sobre isso, né? Colocando, né, a vontade de Deus não era que Zedequias se unisse ao Egito, pedisse ajuda ao Egito, porque isso não seria bom, né, daria mal, né, e foi o que ocorreu, amém? A segunda águia, então, é o Egito, né, a qual o rei Zedequias, né, fez uma aliança, pediu ajuda, né, pediu os cavaleiros, pediu para que eles pudessem lutar contra Nabucodonosor, o que não foi, né, viável isso, amém, irmãos? Né? Então, nós vamos ver também que o Senhor fala, né, do Senhor Jesus Cristo, ali a partir do versículo 22, do capítulo 17, né, que ele traria, né, um alto monte, né, plantaria sobre um monte alto sublime, no monte alto de Israel, plantarei, produzirei ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e a sombra dos seus ramos habitarão, né? Aqui está falando aí, né, de um renovo que brotaria, né, que é o Messias, amém? Jesus Cristo,
e seu reino seria estabelecido em toda a terra, né? O próprio Deus plantaria um renovo que era o Messias, né? Então, nós vamos ver aqui que já fala aqui profeticamente da vinda do Senhor Jesus, amém? E aqui também no 18 fala sobre responsabilidade pessoal de cada um de nós, né? Aquele que pecar, esse morrerá, né? Então cada um de nós daremos conta a Deus daquilo que fizermos, né, pelo corpo, fora dele, né, de bom ou de mal, nós daremos conta das nossas ações, atitudes diante do Todo-Poderoso naquele grandioso dia, né? Ninguém vai poder escapar das suas mãos, amém, irmãos? Né? Glória a Deus, né? Então vamos fazer uma oração de finalização após a nossa leitura para agradecer ao Senhor, amém? Elevemos nossos pensamentos diante do Altíssimo. Pai querido, Deus amado, Deus que está no controle de nossas vidas, em cada momento, em cada instante, e não dá além daquilo que nós podemos suportar, mas junto com a tentação, junto com a provação, o Senhor dá o escape e o livramento, meu Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, meu Pai. Vai diante de nós com os Teus anjos, Senhor, preparando os nossos caminhos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos, colocando por terra todo mal, toda malignidade, todo levante, toda língua peçonhenta, todo olhar altaneiro, aqueles que sem causa, sem motivo, sem razão querem pelejar contra as nossas vidas, que eles venham saber que só o Senhor é Deus e não há outro Deus tão poderoso como o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Senhor Jeová de Sabaote, que peleja por nós, que guerreia por nós e que nos dá a bênção e a vitória, meu Pai, porque maior é o Senhor que está conosco, e todo o poder do mal, das trevas, obras contrárias, tudo aquilo que é feito na escalada da noite, nas portas cemitérias, encruzilhadas, toda ação contrária do inimigo venha a ser repreendida pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, porque o Senhor já venceu e triunfou por nós na cruz do Calvário. E operando o Senhor, não há quem possa impedir, meu Deus. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Deus Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.